Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 29, 29º versículo, até o 34º versículo. Podemos ler um pouco rápido, porque é o primeiro livro da Bíblia. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava com ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou pronto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado refogado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Que o Senhor possa nos ajudar sempre nas mensagens, nos assuntos que vamos trazer para a igreja. Alguém que for ouvir depois a nossa gravação nos nossos canais, que Deus te abençoe também por ter dado a atenção devida à mensagem do Senhor. Eu quero dizer para a igreja, nós queremos dizer para a igreja hoje, que esse dia foi um dia muito triste. Sabemos que tudo acontece debaixo dos propósitos de Deus. Mas as coisas que acontecem segundo a presciência de Deus, nós podemos colher para nós exemplos bons e exemplos não tão bons. Cada um deve fazer a sua escolha na sua vida para poder tirar proveito bom do que lhe é dado, do que lhe é oferecido e das coisas que você também pode conquistar na vida. Algumas coisas nós temos por herança e outras nós temos que buscar conquistas. Amém, irmãos? Amém. Então nós podemos dizer desse dia, que um dia que pão com refogado, que é o guisado de lentilhas, entrou para a história de um povo. Tomamos nossas providências, os nossos exemplos, e vamos fazer um comentário básico para você poder se inteirar deste fragmento de leitura que nós pegamos para você no primeiro livro da Palavra de Deus. E esta decisão, esta negociação ecoou por gerações até o nome de um povo, dos chamados Edomitas. Mas, num breve relato, Isaque foi filho do patriarca Abraão e Sara. Isaque teve 2 filhos gêmeos com a sua esposa Rebeca. Esses 2 conhecidos filhos bíblicos, Esaú e Jacó, os 2 personagens da nossa leitura. Isaque casou com 40 anos, sua esposa Rebeca engravidou desses meninos gêmeos, 2 meninos que ainda dentro do ventre da mãe já tinham problemas de relacionamento. Esse problema de relacionamento, que era uma certa briga que eles tinham no ventre da mãe, ecoou na mãe com uma certa perturbação e alento. Então essa briga constante neste apertado espaço do ventre, preocupou muito a mãe Rebeca, e ela quis saber o que acontecia neste tumultuado ambiente uterino. E ela recebeu a informação do Senhor: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Gênesis 25, 23, para quem anota.
Nascidos os dois meninos, o filho mais velho era um rapaz ruivo, era um moço que desde menino tinha vocação e era um excelente caçador e passava a maior do tempo da sua mocidade alongado no meio do mato, no campo, caçando. Fazia o que gostava. Seu pai Isaque amava esse menino. Os dois tinham o mesmo gosto. Caçar era para o pai e filho um gosto natural. Não via a hora passar e os compromissos eram secundários. Isso lhe agradava pai e filho. É como os pescadores que nós conhecemos na redondeza, que pescam por prazer, vivem nos rios, com as suas tralhas, dentro do seu barco, sem pensar no tempo e sem pensar, talvez, nas responsabilidades. Você já deve ter ouvido alguém dizer: meu gosto era estar bem longe daqui. Assim fazem os pescadores, e assim também fez Esaú. E esquecer de tudo. Cuidado se você não é um destes. Nada mal fazer o que gosta, mas se aplicar exclusivamente no seu gosto, pode ter consequências. Porque esse pessoal apaixonado por essas atividades esquecem das outras necessidades. Não vem a hora passar, só pensa em estar na atividade que lhe dá prazer e distração. Tipo de uma fuga temporária do meio em que vivem. Quando voltam para casa, lembram que quase não comeram, não se cuidaram, aí percebem que têm fome e grande fome. Assim são aqueles que se entretêm apenas com as coisas que lhe dão prazer e não dão conta das outras coisas, do dever, das necessárias, que podem não dar gosto, mas são importantes porque edificam uma atrás da outra para as coisas que são necessárias para as escolhas da vida. É o que acontece, por exemplo, com as crianças, quando estão entretidas numa brincadeira infantil, eles não perdem tempo com outras coisas, até com as suas necessidades, e alguns se sujam todos. Você já deve ter passado por isso. Foi nessa situação que Esaú retornou para a casa dos seus pais, depois de pelo menos um dia todo caçando, sem comer e sem descansar. Assim voltou Esaú do campo, desesperado e com muita fome. Mas no encontro dele estava seu irmão, o caseiro, o calculista, Jacó. Jacó estava tranquilíssimo. Ele estava com o estômago cheio, saciado, sabendo de tudo o que fazia. Diferença entre dois irmãos. Jacó portava com ele um saboroso prato, um refogado chamado guisado, bem avermelhado, pronto para comer na panela, irresistível para quem não comeu na hora certa. Assim é a vida. Alguns pratos não precisam ter tanto valor que possamos dar numa hora que nós não poderíamos e nem deveríamos estar precisando deles tanto assim. A partir desse momento, o estômago de Esaú começou a comandar seu cérebro, seu coração e alma e todo o corpo. Esaú tornou-se dependente da voz do estômago. Muito triste. Mas é um fato corriqueiro na vida dos homens, que fazem seus negócios, perdem seus tempos e depois se arrependem. Arrependimento
Não dá para voltar no tempo. De algumas coisas que nós não deveríamos ter feito. Cada um sabe da sua. Se você pouco fez e é ausente de arrependimento, sinal que você foi uma pessoa equilibrada, que contou o seu tempo exatamente como na vontade, no parecer de Deus, e não se desperdiçou-se, e não se perdeu-se, se dissimulou com outros negócios para não estar preparado no momento certo, como as 10 virgens entre as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Nesse dia, irmãos, voltando a Esaú e Jacó, juntou-se a fome com a vontade de comer. Esaú estava desequilibrado e reinou o descontrole. Na sua frente, um homem calmo, com o oportunismo daqueles que sabem fazer propostas, na fraqueza dos perdedores, o caseiro Jacó. Se nós retornarmos ao diálogo entre os dois, nós vemos um Esaú apavorado, desprezando coisas nobres, né? Eis que estou pronto para morrer. Para que me servirá a primogenitura? Palavras mal faladas no momento da emoção. Cuidado com o ato de Esaú. Cuidado com as vendas e os negócios que você faz no momento desfavorável. Cala-se, diz a palavra do Senhor, e nada faça. Assim foi com Esaú. Desprezou e jurou e vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. Jacó pacientemente deu o guisado ao seu irmão e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Para onde foi Esaú neste momento, nós não temos informação. Mas a partir desse momento, com o estômago saciado, é bem provável que ele começou a entender o mau negócio que ele tinha feito. Se você depois continuar a ler, você vai ver o desespero de Esaú, quando ele acordou nesse mal feito. E diz que assim desprezou Esaú a sua primogenitura. No momento que o pouco cuidadoso e negligente Esaú estava desligado da sua responsabilidade de assegurar a sua primogenitura, o primogênito abriu mão do mais precioso que ele tinha por herança, o direito da primogenitura. Negligenciou e deixou de vigiar. No livro de Hebreus 6, nós vemos o autor dizer: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Você tem que ser cuidadoso até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não se façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdaram as promessas. Esta é a trilha de quem toma a cruz e segue Jesus. Porque o desprezo, o pouco caso, é consequência de um comportamento negligente, longo, que se arrasta os olhos por outras paixões. Nós não podemos viver apaixonados para as coisas do mundo. A paixão desequilibra o homem. A paixão tira a razão e nos leva aos piores negócios das nossas vidas, às piores escolhas da nossa vida. Porque quando nós não embrionamos, não asseguramos que por antecipação de precioso Deus nos reserva, certamente faremos maus negócios com coisas preciosas que o Senhor nos delega. Jamais podemos menosprezar as coisas que o Senhor deixa para nós. Não assumir nossos compromissos. A cada dia que se passa, enquanto o reino não chega, teremos problemas como mau e negligente servo. Pode ser que nosso nome comece a ser estampado o nome de Esaú.
se você não negocia os talentos, não desenvolve uma preparação para receber a herança. Se você não há histórico de bons frutos, improdutivo no dia a dia, vive dispersos nas caças dos campos dessa vida, que muito tem o que caçar e se entreter e se divertir neste mundo. Se você é como Esaú, que vive nas atividades apenas que lhe agradam, e não se dá conta do tempo inútil, certamente o vazio lhe será cobrado um dia. Jacó não caçava, mas tinha alimento pronto. Esaú caçava e passava fome. Que ironia dos alimentos dessa vida. Quem não caça tem alimento e quem caça passa fome. O que há que acontece com cada um de nós em relação à fonte das águas do Senhor Jesus para nós? Jesus convida a vir às fontes das águas vivas para suprir a sede. João 7,37, Jesus propôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus disse que ele era o verdadeiro maná que desceu dos céus. João 6,58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para a vida eterna. 2 pães, um maná do deserto, que sacia o estômago, e outro maná que cai do céu, o verdadeiro maná. O guisado desejado por Esaú é como um maná no ventre do povo de Israel. Quem não conhece o valor vende por pouca coisa, não se dá o valor necessário. Vai enterrar ou negociar por mixaria as coisas valiosas do reino. Outro terá a sua parte e dará o valor merecido. Então, se não dá valor à herança, a herança passa a ser um aval garantidor indevido. Negocia com quem ainda não tem, pede sem adquirir, um primogênito sem as bênçãos da primogenitura, um primogênito sem as bênçãos verdadeiras. Vai chorar muito, vai ter muita tristeza. Paulo diz à igreja de Éfeso, 1,14, que Jesus é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Vamos dar valor à herança nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dar o valor devido, de fato, começamos a trocar Jesus por bens inexpressíveis. Não se dá conta do baixo valor de um prato apetitoso, cheiroso, corado e bem feito em relação à herança da vida eterna. A negociação entre Esaú e Jacó, meus irmãos, foi rapidíssima. O escambo que aconteceu, essa troca foi a forma mais antiga de fazer negócios. Cambiaram o inédito, um prato de lentilha com herança dos primogênitos. Que negócio mal feito para um e tão bem feito para o outro. Não houve moeda corrente que lastreou essa operação, como havia de ter numa situação dessa. Herança é única e não tem preço. O prato de comida tem muitos para todos os gostos. O valor dos guisados é medido pela oferta e demanda de quem ainda ficou se entretendo no campo com coisas alheias. Como comparar a nossa herança adquirida pelo preço de vida, sangue derramado, único, dado uma vez aos santos, com coisas desprezíveis deste mundo? Você sabe responder? E o que o mundo faz? Operam qualquer negócio pelos infindos tipos de pratos de lentilhas, para chamar a atenção daqueles passa-fome. Desprezam o alimento eterno por coisas de estômago. Coisas sem valor, coisas de entretenimento, gostos pessoais, não da vontade do Pai, diversões, coisas que alimentam o corpo e parecem ser tão importantes apenas no minuto de saciar a vontade.
são regidos pelos olhos, pelo estômago, pelo impulso do coração. Evite e fuja dessas negociações. 1 João 2,16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. A herança que atravessa gerações e alcança o eterno, passa por um segundo plano, em negociações sem sentido de haver pela fraqueza dos homens, sem a presença do Espírito do Senhor, criando ambientes de ficção que colocam o rico herdeiro numa condição desfavorável. Nesse ambiente desfavorável, para um é favorável e para o outro um excelente negócio. Esaú e Jacó entraram numa negociação perigosa. Esaú entrou cego, esfomeado, descontrolado. Jacó, o calculista, sabia o quanto valia a preciosa herança dos primogênitos. Ele desejava, ele queria ter. Enxergou o eterno a longo prazo. No momento de negociação, Jacó nada pegou nas mãos, nem o valor dos homens, apenas um juramento. Ele enxergou bênção para sempre. Este valor é inestimável. Qual a escolha que você tem feito? Jacó soube conseguir o muito valioso por uma bagatela das mais impressionantes, nos negócios mais impressionantes que ocorreu sobre a face da terra. Esaú mal atentou sobre esse pacto. A fome desesperada cegou seu juízo, porque ele desprezou a herança. Ainda que mais tarde ocorreu o arrependimento, não havia como desfazer negócios de juramento. Quantos já assinaram contratos sem ler e depois se arrependeram? Quantos não compraram produtos e serviços por causa do engodo do vendedor? Quantos não casaram antes de examinar a resposta de Deus com quem estavam unidos nos corpos? Algumas decisões nós precisamos ter muita paz. Quando compram pela vista, pela paixão, como Esaú, que negociou pelo comando do estômago. Quantos são insanos quando fazem negócios com as coisas eternas e terrenas? Não há negócio entre o eterno e o terreno. Não há negócio entre o eterno e o preço da cruz pelo passageiro e humano. Qualquer coisa que seja, nenhuma comparação há entre as coisas eternas e terrenas. Como então colocar em mesa de negociação o que você tem feito com as coisas eternas? Como você tem cuidado das coisas eternas na sua vida? Esaú novamente desprezou e vendeu a sua preciosa herança por coisas, irmãos, sem fundamento. O que Deus dá não se negocia, não se vende. Quando as coisas terrenas comandam decisões, feito no desespero dos impulsos carnais, sempre haverá vontade de desfeita, sempre haverá arrependimento, choro, dor e pranto. Judas negociou o inegociável, o eterno com moedas podres, não suportou e foi se enforcar. Esaú nunca mais deve ter tido gosto pela caça. Seu pai Isaque foi um homem desgostoso pelo resto da vida com o ocorrido. Decisões mal feitas por um familiar, por um membro da igreja, entristece todo o corpo. Gênesis 27, 38, e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Quantos filhos provocam choro de pais? Quantos filhos nesse momento têm dado dor no coração dos pais? Quantos filhos desprezam a educação, o ensinamento, a palavra de Deus, que o pai um dia lhe ensinou e esperava dos seus filhos
que pudessem prosseguir com o inegociável e granjear ainda mais, fazer boas escolhas na sua vida. Acho necessário chamar a sua atenção que nenhuma decisão carnal permanece apenas como caso isolado, sem ramificação, sem consequências, e que não possa desencadear decisões semelhantes. Esaú foi um homem que desandou na sua ira de forma a protestar, agindo no desagrado dos seus pais, inclusive. Quando a sua primeira decisão foi fazer pouco caso da sua primogenitura, o desprezo, como Esaú fez. Gênesis 25, 32. Eis que estou pronto para morrer, para que me servirá a primogenitura? A insanidade da carnalidade velada, provocativa, vai haver consequências futuras de decisões de impulsos. Gênesis 28, 8 diz: vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Isso é as consequências do desespero de Esaú após vender a sua primogenitura. Ele desandou, desencadeou para as consequências da sua vida. Ele foi casar com uma moça que era má aos olhos do seu pai. Toda vez que a emoção rege qualquer decisão, vai ter problemas subsequentes. E suas consequências são imagináveis, que se alastram em todas as áreas da sua existência. Atine-se a isso. Nunca estanca num ato isolado apenas. As consequências se ramificam. Não estaciona apenas no delito inicial, compromete todo o futuro. Essa é a ação do fermento que contamina todo o corpo. Desenvolverá um caminho sem volta para abismo e mais abismo. Só um profundo arrependimento da alma com sede de Deus. Veja Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Só pelo poder resgatado de Deus poderá entrar em ação para o resgate do precipício. Como no Salmo dos filhos de Coré, 42 e 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das catadupas, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. Você já percebeu, você já deve ter notado, que quando uma má decisão são consequências e as coisas desandam uma atrás da outra. Quando o Senhor perde o encanto, perde a graciosidade da presença em nós pelo Espírito Santo do Senhor, como diz aí fora, a vida desanda, perde a graciosidade, perde o interesse, e as coisas desencadeiam nas mais desagradáveis possíveis. Um abismo chama o outro abismo. Dê meia volta. Dê meia volta e toma as decisões, não pelos olhos, não pelo estômago, mas pelo Espírito do Senhor. Lembramos que a história desta família-nação não começa aqui. Na tradição familiar, o primogênito tinha direito à herança. Esaú foi um homem que deu um novo nome aos seus descendentes. Nome chato de ser lembrado. Ter um nome que lembra a cor de um prato feito, certamente não é um nome que traz boas referências e boas lembranças. É um carimbo que perpetua más decisões. Atitude sem bom juízo, sem a direção de Deus, sem orientação do sagrado, pode mudar seu nome, seus filhos e sua descendência. Qual o nome que você anda escolhendo para você e para a sua futura geração? Jacó tinha os olhos para o eterno. Esaú era míope das coisas eternas. E cada um de nós, como anda nossa direção, nossas decisões de cada dia paulatina nas bênçãos de Deus, para alcançar cada dia mais a misericórdia e as bênçãos de Deus. E não desprezar o eterno,
para que não tenhamos consequências na ausência do eterno, do desencadeamento de coisas terrenas, que jamais, nunca vai te trazer as bênçãos, nunca mais vai trazer para você, se você não se arrepender, o amparo de Deus, a proteção de Deus e o encaminhamento da vinda da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para todos nós, que Deus nos abençoe e amém. Obrigado.